Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje é o último vídeo da nossa série A Ditadura na Literatura e a gente fecha então com a discussão do livro A Gente Era Obrigado a Ser Feliz, do Eduardo Marrom, que me mandou este livro e me mandou mais 2 outros livros de sua autoria, todos publicados pela editora Carline Cantato, então já agradeço aí ao Eduardo pelo envio e a gente já aproveita para discutir então um pouquinho do livro dele. Já aproveito também para falar um pouquinho da programação do mês que vem. Esse ano é o centenário da Clarice Lispector, então a gente vai ter aí uma série de vídeos tratando da obra da escritora, falando dos seus romances, dos seus contos, das suas crônicas. Teremos leitura coletiva da sua obra inaugural, publicada em 1943, Perto do Coração Selvagem. Então, se você gosta da Clarice Lispector, se você quer conhecer um pouco mais sobre a escritora, não esqueça de acompanhar a nossa programação de dezembro em homenagem a ela. Peço também para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e se você já é inscrito, não se esqueça de ativar as notificações. O autor Eduardo Marrom é natural do Rio de Janeiro, mas ele já reside aí um bom tempo em Cuiabá, é autor de romances, contos, poesias e A Gente Era Obrigado a Ser Feliz é o seu 14º livro publicado. É uma obra bastante recente, foi publicada em ano passado, em 2019, e ela já começa com um paradoxo no título, né, que é A Gente Era Obrigado a Ser Feliz, então vai trazer essa ideia da felicidade como uma coisa obrigatória. Esse título ele é um verso de uma música chamada João e Maria, do Chico Buarque, e a música ela vai ser também aparecer em vários outros momentos, tanto do romance, ela tem uma história, e o personagem central ele tem uma história importante com essa música, mas também ao mesmo tempo a estrutura da obra vai fazer um diálogo com a música do Chico Buarque, e os capítulos eles vão ser inaugurados com algum verso da música, como nesse aqui, Agora Eu Era Herói e o Meu Cavalo Só Falava Inglês. Então o romance todo ele tem um diálogo importante com a música, então por conta disso o autor também vai trazer para a questão estrutural da obra o diálogo também com essa música João e Maria, do Chico Buarque. O tempo principal da narrativa é justamente o da ditadura militar, então a gente vai percebendo que o personagem ele vai tendo uma relação muito particular com esse momento histórico, mas também o tempo da narrativa se estende para além desse momento, quando vai fazer retomadas das vidas, da vida do próprio personagem, da vida de outros personagens, vai abordar, por exemplo, a ditadura do Getúlio Vargas. Então, por mais que se trate de um romance que é ambientado na ditadura militar, a gente vai percebendo que o romance extrapola esse momento e vai também trazer diálogo com outros tempos, com outros momentos históricos importantes. A obra é narrada por Aurélio Espírito Santo, que é também o protagonista da narrativa, e ele consegue um emprego no quartel. Ele é negro, ele mora na favela e de repente, por conta do seu esforço, por conta do seu empenho, ele consegue um emprego no quartel para poder cuidar dos cavalos, que é justamente o que ele gosta de fazer. E então a gente vai percebendo que ele é posto como alguém muito determinado, como alguém muito corajoso, como alguém que está disposto a vencer na vida pelo seu próprio esforço. Então a gente vai percebendo esse empenho da personagem em conseguir, em tentar e em conseguir, de certa forma, transformar a sua realidade justamente a partir do seu empenho, a partir do seu esforço e em alguns momentos também por conta da sua obediência. A gente vai percebendo a construção de outros paradoxos no romance, como relacionados ao próprio Aurélio. Ele é alguém que se percebe, de certa forma, respeitado naquele lugar, ele tem conseguiu construir um certo respeito, justamente porque ele é sempre muito solícito, porque ele é sempre muito esforçado, porque ele também não questiona ordens muito diretas, mas também ele se vê como alguém que não é visto naquele lugar, ele se vê como alguém que é completamente invisibilizado. A narrativa ela é toda construída em primeira pessoa e a gente vai percebendo um olhar muito atento, mas ao mesmo tempo muito inocente do Aurélio em relação a tudo que acontece ao seu redor. Ele é uma pessoa muito observadora, mas ele também é uma pessoa de certa forma inocente, porque ele não consegue analisar muito criticamente tudo que vem acontecendo, todas as transformações, o próprio papel do exército em relação a tudo que está acontecendo naquele momento. Então, por mais que ele seja uma pessoa muito observadora,
E isso vai permitindo para o leitor ir percebendo o que está acontecendo ali a partir do olhar do Aurélio. Ao mesmo tempo a gente vai notando uma inocência, uma simplicidade dele em observar, em conseguir perceber criticamente todas as transformações que estão acontecendo no Brasil, todas as violências, os protestos. Então ele tem sempre um olhar de alguém que ao mesmo tempo está no meio daquele lugar, porque ele trabalha no quartel, mas ao mesmo tempo é como se ele fosse alguém de fora, já que ele não tem um papel tão determinante nas coisas que acontecem. Então é como se ele estivesse ali, ele está, aliás, dentro do quartel, ele trabalha ali boa parte da sua vida, mas ao mesmo tempo é como se ele estivesse descrevendo uma realidade da qual ele não faz muita parte, é meio que como se não fosse o mundo dele. É como se ele olhasse aquilo de fora. Então isso vai permitindo também para o leitor ir observando, como espectador mesmo, as coisas que vão sendo descritas ao longo do romance. Uma outra questão muito interessante de A Gente Era Obrigada a Ser Feliz é o fato de que se trata de uma narrativa em última res, que é uma narrativa que começa pelo final, ou seja, começa com Aurélio contando a sua morte. Então ele é alguém que já está morto e ele vai contar então a sua vida. O pior momento da sua vida, vamos dizer assim, é o momento no qual ele é forçosamente aposentado por um determinado coronel. E aí então a gente vai perceber o quanto que estar longe daquele lugar, estar longe dos cavalos principalmente, é uma coisa que vai afetar a vida dele de forma muito decisiva. E é nesse momento que a gente vai perceber também que, por mais que ele pareceu durante todo o romance alguém que não tem consciência do seu lugar ali, é nesse momento que a gente percebe que ele sabe sim qual é a função que ele desempenha, porque ele vai dizer, caso ele continuasse trabalhando ali, ele fala: ninguém daria conta da minha existência, o próprio coronel Magalhães iria passar como passaram os outros. Então ele tem noção de que ele é alguém que não é percebido, apesar de desempenhar uma função importante dentro daquele lugar, ele sabe que ele não é exatamente visto. A gente pode dizer então que A Gente Era Obrigado a Ser Feliz vai contar com duas histórias, uma que é a história do próprio Aurélio e de como que ele está envolvido dentro daquele lugar, de qual é a relação dele com o quartel, qual é a relação dele com o lugar que ele ocupa no mundo, mas também a gente vai percebendo que uma outra história vai sendo contada e vai sendo contada pela perspectiva do Aurélio, que é tudo que está acontecendo naquele momento, que é justamente o momento da ditadura militar. Bom, essa foi então a nossa discussão de A Gente Era Obrigada a Ser Feliz e também é o livro com o qual a gente encerra a nossa série Ditadura na Literatura. Mês que vem teremos um mês inteirinho para homenagear a Clarice Lispector, para discutir as obras da Clarice Lispector. Fique por aqui, já diga aqui qual é o seu livro preferido da escritora. Até mais!